e tinha no profissional o Edu e o Silvinho. Sim, sim. No profissional tinha os dois. O Gilberto nem tinha chegado ainda. Não, Gilberto ainda não. Caraca. Que foram muito importantes também pra gente, cara. Eu lembro que logo que eu cheguei, nessa primeira semana que eu fiquei, o Silvinho... Tu falou do Arsenal. Conta pra gente de onde você é, assim, eu sei de onde você é, mas conta pra galera, pô, que te gosta de você, que não sabe, um pouquinho do início da tua carreira. Fala pra gente, por favor. Eu sou de São Paulo, né, capital, e eu comecei a jogar, assim, um pouquinho mais sério no Social de São Paulo. O que é isso? É um clube É o mesmo? clube social, como se fosse a Gávea ali, Sim, e sim. lá tem um campeonatinho interno, aí eu comecei a jogar lá, eu fui pra seleção do clube, aí depois eu fui pro amador, pra base. Aí na base que eu segui, Do São Paulo do mesmo. São Paulo mesmo. Caramba, mas tu não era lateral. Eu era, Sempre foi lateral? sempre. Foi até curioso, porque quando eu comecei nesse campeonato interno, os técnicos, né, são os pais dos próprios meninos, né? Tá, entendi. Então ele falou: você é o único canto que tem no time. Então um jogo você vai jogar do lado esquerdo atrás e um jogo na frente. Aí eu fui, fiz os 2 jogos e falou: você jogou melhor atrás, então você vai jogar ser lateral. Foi assim. Caraca! Não, é verdade, Foi. porque pô, tu é habilidoso, tu sabe jogar, pô. Enfim, quando tu é moleque, tu quer sempre jogar na frente, né? Então, eu Tu tinha quantos queria anos nessa jogar. época aí? Devia ser uns 8, 9. Caraca, é porque tu fez a base inteira mesmo no São Paulo. Agora que eu É, tô vendo aqui, tu jogou dos 10, foi dos 13 12, né? Praticamente dos 12 aos até eu 20. sair pro Arsenal, sair com 19. Caraca, cara. Pô, muito maneiro. E como é que foi a história do Arsenal? Foi o empresário? Qual foi a história do Arsenal? O Uran tem uma parcela de culpa, né? Mas foi em 2000, o Ajax fez um campeonato do centenário do Ajax. E aí a gente foi. E aí foi Arsenal, Juventus, Barcelona. Foi um baita torneio, assim. E a gente foi, fomos bem lá, fomos campeões. E aí surgiu essa possibilidade. Aí eu fiz a taça, joguei a Taça São Paulo de 2001 pelo São Paulo e fui para um período de teste lá no Arsenal, né? Fiquei uma semana lá treinando, eles gostaram, negociou com o São Paulo e tal, deu certo, fui. Ah, tu foi Passei. contratado mesmo pelo Arsenal, né? Fui. Caraca, cara, que maneiro. Que tinha um representante aqui do Arsenal, Sandro. Então, aí foi depois, aí eu já tava lá, na verdade. Era. Quando o Sandro chegou Ficava lá, eu já mapeando. tava lá, eu já tava lá. Pô, e esse Arsenal de 2000 e pouco era o Wenger Era, e era com aquele time, Henry, aquele, Vieira, aquele era time o maravilhoso, né? Bergkamp, Perret, Bergkamp. era um time do Canu. Mas tu não foi profissional, tu foi profissional? Não, fui pro time B. Foi pro Eu time fiquei de B. time B, eu fiz a estreia no profissional lá, eu fiz 2 jogos no profissional lá na primeira temporada, mas ficava no que eles chamam de reserve team, né? Sim. Tipo um time B, um aspirantes aqui, né? Como a gente fala. Mas joga lá, tem um campeonato Então, lá de terceira ou joga. quarta divisão que você joga? Não, lá joga uma liga de De reserve aspirante. team. Entendi. É dividido lá, elas dividem a liga em norte e sul. Então a gente não jogava contra o Manchester, por exemplo. Jogava contra o Tottenham, com os times ali do sul da Inglaterra. Mas era legal, cara. Foi bom pra caramba. Você foi sozinho? Né? Fui sozinho. Na verdade, foi um outro jogador também de São Paulo, o Paulinho, e a gente ficava lá. Tipo, morava numa casa de família. Tinha mais Bem o brasileiros processo no time? Ah, é inglês. mesmo? Você morava na casa de uma outra família, igual o intercâmbio escolar? Isso aí. Caraca, que Maneiro. maneiro pra caralho, Era cara. assim. Porra. Cara, assim, a gente... Porra, o cara novo, 19 anos, tudo pra um... Sem falar inglês, né, cara? Porra. Tá maluco, né? Tudo bem, mas você sabe, hot dog, hambúrguer, Não, comer o cara... Coca-Cola, tu não ia passar fome. Comer o cara não vai nem passar fome, mas, cara, é desafiador, cara. Desafiador mesmo. E uma cultura diferente, né, cara? Totalmente, Porque tu chegar aqui, os caras limpavam tua chuteira, lá porra. não, lá você que limpa. E se deixar sujo, os caras te dão bronca. É isso aí, porra. Tu tem tem que se reestruturar totalmente de forma cultural, né? Culturalmente tem que se reformular toda a tua cultura, não só social, mas esportiva também, né? Também, Porra, e tática, porra, como é que era? Tu já voltou diferente, né, cara? Já. Acho que essa visão de jogo foi muito aprimorada lá. O padrão tático foi muito aprimorado lá. Leitura do jogo. O jogo, Caramba. Tudo isso foi tipo Eu falo que foi tipo uma faculdade pra mim, né? Pra quando eu voltasse pro Brasil, ter a carreira que eu tive, a passagem lá foi fundamental. Que maneiro. E a gente deu sorte lá, Fernandão, que eu e o Paulinho, né? A gente morava numa casa de família. E a mãe, né? A esposa era italiana. Então cozinhava bem.
A gente tinha uns outros amigos que moravam numa casa lá que a mulher era inglesa. Fala que só Era só comia. peixe frito e Nossa, batata frita. qualquer cada Fish and comida. fry. Falei, nossa, isso a gente deu sorte, viu? Pô, é Pô, verdade. Pô, italiana, macarrão bom pra macarrão, É. pasta, fazia uns arroz, risoto, pô, carne, fazia um franguinho à milanesa. Pô, a E gente será que comia foi. bem pra Os caramba. outros amigos não eram brasileiros, você falou que só foram dois, né? Então, quando a gente chegou, tinha 2 brasileiros na base, o Israel e o Kleber, e tinha no profissional o Edu e o Silvinho. Sim, sim. No profissional tinha os O dois. Gilberto nem tinha chegado ainda. Não, Gilberto ainda não. Caraca. Que foram muito importantes também pra gente, cara. Eu lembro que logo que eu cheguei, que nessa primeira semana que eu fiquei, o Silvinho conversou comigo, falou, né, de como é o lateral lá, com o que eles gostam e tal. Então ajudou bastante Pô, cara, também. que maneiro, cara. Que maneiro mesmo. Foi Chegou legal. a ter, assim, contato mais próximo dos caras? Pô, os caras levavam você pra comer, o caramba, Assim pra não, sair, a gente não? ficava muito na nossa, a gente não. O começo a gente ficou meio distante por não falar inglês, né? Então a gente não tinha tanta amizade assim fora do clube. E por ser o time B, assim, lá tem muita cultura europeia também, assim, essa coisa de uma vez por mês todo mundo sair pra Sim, jantar, essas sim. coisas, e Não, a gente, por ser o time B, a gente não ia. não ia com os caras. É, Caraca, cara, tu fica pensando. Cara, muito louco. E foi uma época de mudança do Arsenal, de ascensão, né, cara? E tu tava lá perto, vendo isso tudo é, é. ali. E é impossível você não ser. É impossível você não ser impactado por essa porra, né? Ah, pô, foi do caramba, Fernando. Você chega lá, ainda mais, né, naquele primeiro momento de uma avaliação, que você vê tudo aquilo ali realmente um sonho, você tá vivendo um sonho. Aí você passa aqui o Bergkamp aqui, andando, indo tomar banho, indo fazer um gelo, aí passa o Canu. Você fala, "Cara, E o CT, todo mundo no mesmo lugar. era tudo do sub-15, se não me engano, até o profissional. Caraca, tudo no Você mesmo sentiu a diferença do trabalho? Você chegou a treinar no profissional, né? em São Paulo. Ah, a Não. gente nem cheguei a subir. A gente É. subia assim pra treinar, fazia um coletivo e já descia. Não cheguei a ficar mesmo profissional. Então aí você não conseguiu ver a diferença do trabalho que eles davam lá na Inglaterra. É, assim, a gente tinha do que a gente fazia na base, né? Profissional com profissional, não. Mas, de qualquer forma, era bem diferente, né? Era bem Taticamente é diferente. absurdo. É, Naquela época, taticamente era muito absurdo. Hoje não. trabalho, Mas. muito trabalho de fundamento. Que a gente acha que é besteira aqui, mas domina com a perna, tá com a outra, vira daqui, E aqui parou de domina fazer. virando. Aqui fazia e agora não faz mais. Aí você vê o jogo, é cada erro de fundamento que se fala, não. E aí É, na Europa não acontece, né? Falei, Não. Tu vê e, os né, passes que os caras dão e e até no domina. treino, né, cara? Assim, não tem passe devagarzinho, aquele rapaz bosta, né? Pá, assim, só com os manequim e aquecimento. Pá, pá. É E intensidade a, todo a tempo, velocidade cara. do jogo. A Todo gente tempo. tá veloz assim, mas a gente acho que não consegue ainda melhorar porque a gente não faz mais esse trabalho de Aí eu individual. fui pra lá em 2001, né, Fernando? Estamos falando de 20 anos atrás, né, 20 cara? anos 20 atrás, anos cara. atrás. Caraca, a gente tá vendo, hein, mano. Então, pra caramba. Pô, tu chegou a ser emprestado lá, né? Fui pro Millwall, porque no mais ou menos outubro de 2002 ali, né, com 3, 4 meses da minha segunda temporada lá, eu machuquei o joelho, rompi o cruzado. Caraca, Aí tive que, já teve que. é, Tá aqui, pariu. isso aí deu uma quebrada assim na sequência, né? E aí quando eu voltei fim de temporada, praticamente nem joguei, só fui jogar na outra temporada. E aí na outra temporada que eu fui emprestado pro Millwall pra jogar mais e tal, né, era um time da segunda divisão lá. Da segunda divisão inglesa mesmo? É, Era Championship já ou não? Não, não, não não. era Era, Championship ainda. era a primeira divisão, né? Porque ela era Premier e primeira Isso. divisão. Sim, sim. Mas era como se fosse a segunda. Aí eu fui pra lá e pra lá eu não fui de lateral, eu fui de ponta. E eu não, na época eu não conseguia jogar ali, cara. Não conseguia jogar de. Aí também não rendi, tava voltando de cirurgia que eu demorei muito pra voltar. Assim, a voltar bem, sabe? Eu voltei a treinar, normalmente tá liberado pra jogar com 5 meses. Mas voltar, tá bem mesmo, se tá pronto, cara, foi muito tempo, cara. Sem medo, Foi né? mais uns 4, 5 meses, assim. Caraca. Que aí eu oscilava muito, às vezes fazia um treino bom, fazia um jogo bom, depois fazia 3, 4, dava caída, aí fica assim um bom tempo, cara. Não, e ainda mais numa posição que você não estava habituado, né? É, Aí demorava um pouco mais pra tu. demorou mais. Mas, pô, e eu falei isso já aqui. O Anselmo, acho que eu admirava o Juan já jovem, moleque. Ele já treinava muito mais, já queria ficar depois do tempo. A gente brincava que ele era rabugento, que ele era velho, caramba.
mas ele era extremamente profissional, muito mais do que a gente era. Isso é Ele era fato. maduro e vocês Isso é imaturos. fato. Não, quando a gente conheceu, eu já estava numa fase É? muito melhor. É? Mas, É. assim, eu já estava no mesmo nível. Mas o Só que ele futebol, era, Você só que ele tava era mais 6, equilibrado. só que ele era 6 anos mais novo que eu, entendeu? o futebol te dá umas pancadas que você tem que acordar pra vida, né? E a minha passagem lá no Arsenal foi muito boa por causa disso, cara. Me deu esse senso de profissionalismo, de dedicação. Então, essa passagem lá no Arsenal acabou não sendo como eu queria, né? Porque a gente queria fazer carreira na Europa, mas me deu essa bagagem que foi muito importante na minha volta aqui Tu pro ficou Brasil. quanto tempo lá? 2 anos e meio. Porra, 2 anos ficou e meio. bastante. Voltou com o inglês afiado. Então, mas é que você vai moleque, aí você não aprende inglês direito, você não aproveita a mesmo? oportunidade, né? Assim, eu me viro no inglês, mas pelo tempo que eu fiquei lá era pra ser fluente, né? E eu não fiquei fluente porque, vou estudar, vim aqui jogar bola, e não sei o quê, aquela mentalidade de moleque, né? Mas com o tempo eu consegui, sim, absorver um pouco dessa cultura do europeu, do inglês, que é muito rígido. Eles falam, ó, daqui do portão é outro mundo, e você tem que estar sempre bem, tá sempre feliz e tem que dar sempre o seu melhor. Não importa se tá com problema em casa, se tá com problema na família. E aqui no Brasil a gente, não, você tá com problema em casa, um dia você, né, você treina um pouquinho menos, não, tá com problema fora, um dia saiu, bebeu um pouco mais. Lá não, lá, velho, é profissionalismo todo dia, e não importa o frio, não importa nada. Você tem que, a partir do momento que você entra no portão, você tem que dar o seu melhor. Então ficou esse aprendizado aí. Aqui é muito mimado, né? Aqui Aqui é muito mimado. Mimado mesmo. A palavra é E essa, eu acho que mimado. Itália, acho que pior do que na nossa época, cara. A base eu acho Né? que tá pior. A Tá base eu acho pior que que tá na pior. nossa época. Não sei como é que as coisas vão caminhar, mas acho que a base tá muito pior. Ô, Juan,